Boa tarde, pessoal. Então, hoje a gente vai estar vendo o último conteúdo de transação e controle de concorrência. Então, na aula anterior, a gente viu alguns problemas de leitura suja, escrita prematura, e viu algumas soluções para isso, que seriam o retorno em cascata, né, o cancelamento em cascata, e também visualizamos, na última aula, transações alinhadas. Na aula de hoje a gente vai ver alguns conceitos que podem, né, auxiliar no controle de concorrência, que são as travas e bloqueios, controle de concorrência otimista e controle por timestamp. Tá? Provavelmente vocês viram isso em banco de dados, a gente vai dar uma visualizada bem rápida sobre os conceitos. Primeiro, que as travas e bloqueios, ela consiste, né, em transações travar aquele objeto que está sendo utilizado. Então, se a outra transação chegar e aquele objeto estiver travado, ele vai ficar esperando até que o objeto destrave para ele continuar o processamento dele. Então, é um mecanismo de sincronização para aplicar limites de acesso a um recurso em um ambiente com várias threads de execução. Deve ser programado de modo que seus efeitos sobre os recursos compartilhados sejam equivalentes em série. Então, ele ordena as transações que acessam os mesmos objetos de acordo com a ordem de chegada de suas operações no objeto. Exemplo, então, para ficar mais fácil a gente visualizar isso, né? Então, a gente tem duas transações T e U, elas fazem os mesmos conjuntos de transações, só a última que muda, né? Então, tem uma consulta de saldo, uma alteração de saldo em B, né? Ele dá um set em saldo, ele atualiza o saldo de B e faz um saque na transação T, por exemplo, um saque em A. Já a transação U, ela faz um saque em C. Então vamos ver como funciona essa trava nesse conjunto de transação. Elas chegaram junto, né? Então a trava a T começou a operação dela, ela vai fazer um saldo, vai pegar o saldo ali, fazer uma leitura do saldo em B. Então ela já faz um travamento em B ali. A U, ela abre a transação e ela precisa pegar o saldo, fazer um get do saldo, né, de B. Só que como foi travado em T, ela tem que aguardar ser liberado por T. Então ela fica em o asterisco ali e ela mostra que ela está aguardando o destravamento. Nisso a transação T, ela faz um set em saldo em B, né? Depois de ela travou B, ela continua a operação dela, fez um set em saldo de B, né? Utilizando o saldo vezes 1,1, ela fez um acréscimo ali do saldo em B. Daí ela precisa fazer um saque em A. Então ela trava o A também. Ela trava o A, realiza o saque e quando ela fecha a transação, ela destrava A e B. Quando ela destrava, a transação 1 que estava aguardando essa transação, ela continua daí seu processo normal, que é realizar, trava o B, logicamente, que ela estava esperando liberar o B. Então, como destravou, a transação T destravou a transação, o objeto B, a transação 1 consegue fazer o travamento de B e consegue fazer as operações, que é o set saldo, onde o saldo recebe, né, o valor estipulado. Ela precisa fazer o saque em C, então ela trava C também, faz o saque no objeto C, que fecha a transação destravando B e C. Né? Muito bonito essa ideia, porém, ela pode ocasionar deadlocks. Então, imagine que duas transações concorrentes, uma trava um objeto da outra, né, que está no conjunto de transação. As duas transações vão ficar uma esperando o destravamento uma da outra, né, que gera o impasse. Então, o uso de travas pode levar ao impasse. O impasse ocorre quando um processo está aguardando a liberação de um recurso usado por outro processo, que, por sua vez, aguarda a liberação de outro recurso alocado ou dependente do primeiro processo. A estratégia para tentar tratar os impasses pode gerar grande sobrecarga, podendo causar dano maior que a sua ocorrência. Isso é um dos problemas que dá a ideia de trava. Né? Então, solução para impasse.
Uma solução por impasse é utilizar protocolo de grafos, né? Então, provavelmente vocês viram isso em banco de dados, esse protocolo para utilizar nos impasses de trava. Então, quando, quando uma transação ela trava algum objeto, ela tem que jogar num grafo, né? Então, ficam no formato de grafo para ver quem travou quem. Então, uma vez detectado um impasse, um processo deve ser escolhido para ser cancelado e assim quebrar o ciclo. Então, né, se duas transações tiver ali uma travar objeto do outro, uma deve ser escolhida para ser cancelada. Geralmente é a mais nova, né? Em transações distribuídas, o coordenador deve ser informado, então cancelar a transação dos participantes envolvidos, né? Aqui também tem necessidade de coordenador, que a gente visualizou nas outras aulas. Fatores que podem auxiliar na escolha do processo a ser cancelado. A idade do processo, né? Se ele é mais novo, então ele pode ser cancelado, né? A prioridade, né? Posso definir prioridades para minhas transações e número de ciclos em que está envolvido. Interessante aqui é as transações distribuídas, né? Então, que a gente visualizou lá de coordenador, a gente vai utilizar para as nossas transações distribuídas, utilizando, por exemplo, um protocolo em grafo, onde eh, todas as travas são alocadas nesse grafo, para visualizar e checar quem travou quem, o que travou o quê. Então, soluções para impasses. Limitar também o tempo de bloqueio. Cada trava recebe um período de tempo limitado. Se o tempo expirar, né? Então, se ele travou lá, ficou aguardando, está travado. Se o tempo expirar, se outra transação estiver esperando para acessar o objeto protegido, a trava é deslocada, o objeto será desbloqueado, né? Então, cancela a outra transação. Então, normalmente cancela a transação cujo bloqueio foi quebrado. A transação em espera é reiniciada. Então, aquela transação que fica em espera, ela reinicia todo o processo. Se nenhuma transação estiver competindo pelo objeto, o objeto permanece bloqueado para a transação. Essa é a solução para as travas, tá? Então, essa é o controle de concorrência, são travas e bloqueios, né, que a gente visualizou, só que ele tem um problema de deadlock, sem tratar, gera os impasses que eu tenho que ver maneiras para solucionar. É uma solução para o controle de concorrência, também em transações distribuídas. Controle de concorrência otimista. Essa aqui é bem interessante. Ela parte do princípio de que a possibilidade de haver duas transações em conflito é baixa. Então, a ideia dele é nunca vai acontecer. Se acontecer, é muito baixo isso ocorrer. Mas também são tratados esses problemas, né, de transação utilizar os mesmos recursos. A transação ela segue seu curso normal sem solicitar locks. Então ela tem os estados de transações e vai verificar se teve algum conflito no final, que a gente vai visualizar no controle de concorrência otimista. Tá? Então, quando é solicitado o encerramento da transação, é verificado se há conflito. Então, como eu disse, só no final que vai verificar se há conflito ou não, se uma transação acessou dados, a transação vai verificar se alguma transação utilizou o que ela né, manipulou. Se houver algum conflito, uma transação é abortada e deve ser reiniciada. Então, cada transação possui três fases, né? Então, ela tem a fase do trabalho, que é fazer todas as suas operações. Daí tem a fase de validação, que é para verificar se houve alguma alteração, se alguma transação manipulou, utilizou algum recurso que ela tenha alterado. E a fase de atualização, que é a concretização daí, né? Seria o nosso commit, a atualização. São mantidos grupos de objetos lidos e objetos alterados em uma transação, né? Para ela verificar realmente, ela tem os objetos que ela leu e os objetos alterados que ela manipulou. No final, ela vai verificar se os objetos lidos, né, que ela leu da transação, se teve alguma alteração. Quer dizer, se teve alguma alteração ali, quer dizer que alguma transação foi mais rápida que ela e ela deve ser abortada. Então, na validação é verificada a existência de conflito entre as operações das transações concorrentes. Então, ela
precisa ver se existe alguma transação em curso que alterou alguma coisa ou somente leu os seus dados, né, sem alteração realmente nos seus dados. Então, regras da validação. Então, se a transação U escreveu e a transação T leu, a transação T não deve ler objetos escritos pela transação 1. Então, se a transação T e a U tiver os mesmos dados, a T não pode ler objetos escritos, né? Porque senão vai chegar no final e ela vai ser abortada. Quer dizer, pode ocorrer, mas se ela ler, ela vai ser abortada no final. Leitura e escrita. Lê e T escreve. Então, mesmo conceito. Transação U não deve ler objetos escritos pela transação T. E escrita. A transação T não deve escrever em objetos modificados pela transação U, e transação U não deve escrever em objetos modificados pela transação T. Se isso ocorrer no final da transação, na fase da validação, ela vai verificar, a transação U, ela escreveu primeiro, ela vai checar, opa, a transação T escreveu no mesmo objeto que eu. Então, decido se eu vou abortar, ou peço para outra transação abortar. Então, essa fase de validade, tem dois conceitos. Conceitos para verificar para trás, né, as transações que estão ainda ocorrendo, ou forward, as transações, né, que estão em andamento. A transação validade é comparada com aquelas que foram iniciadas antes do começo da sua fase de validação e já foram validadas. Vamos ver alguns exemplos aqui. Então, backward. A transação em validação, a TV, esse amarelo aqui, ela ainda estava em percurso quando, né, por exemplo, a T2 e a T3 são transações efetivadas anteriormente. Então, a T2 e a T3 foram efetivadas. A transação TV, ela começou no meio delas, né? Então, ela segue o seu percurso normal, fazendo todas as modificações necessárias. Quando ela chega na fase de validação, que é o azulzinho, precisa ver para trás. Opa, será que as transações T2 e T2 T3 mexiam em algum objeto que eu modifiquei? Né? Fizeram alguma escrita, alguma leitura em algum objeto que eu utilizei? Se sim, ela tem que ser abortada. Então, se a regra não for obedecida, aquelas regras que a gente leu, a transação será abortada. Então, ela precisa verificar, né, se a T2 e T3 fizeram alguma modificação ou leitura em algum objeto que ela modificou. E controle de concorrência otimista, forward, a verificação para frente, né? Então, a T1 ali, onde está a flechinha, na fase de validação dela, ela precisa verificar ali se T2, que é onde ela começou aqui, né? O T1 começa a validação, mas o T2 ele ainda está em percurso. Então ele tem que verificar se T2 fez alguma alteração, utilizou alguma coisa, algum objeto modificado por T1. Né? Então ele precisa fazer as mesmas validações, só que isso agora olhando para frente, porque teve objeto que começou e eu preciso ver se ele fez alguma modificação ou leitura de um objeto enquanto, né, a transação estava trabalhando. Se sim, né, olha a injustiça aqui, T1 tem que ser cancelada, né? Então, ela faz toda a transação, mas no final ela faz a validação. Isso é o controle de concorrência otimista. Então, é indiferente, elas vão chegar no final, só que elas precisam visualizar no final se teve alguma transação que fez alteração ou utilizou os seus objetos. Então, forward, a transação validada é comparada com aquelas em atividade, transação em conflito ativo flexibilizam a escolha de qual abortar, né? Se eu mando aquela transação, por exemplo, T2 aqui cancelar, ou T1 mesmo cancela, fala, eu vou abortar aqui, eu faço de novo toda a minha operação, né? Então ela decide qual que eu vou abortar. Aqui está em andamento, chego lá já aviso, ou
a própria T1 já, enfim, é abortada e feito todo o processo novamente. Outro controle é utilizando timestamp, né, controle de tempo. Então, toda transação, no momento de sua criação, recebe um tempo, um timestamp. O timestamp define a posição da transação, né? Então, eu coloco em ordem, ordeno, né, as minhas transações para serem executadas em uma ordem. Cada transação que aplica uma operação de write possui uma versão de tentativa do objeto. Então, né, que eu tenho meu objeto em azulzinho, que foi efetivado, e as minhas tentativas. Então, com uma transação, ela cria uma cópia desse objeto, né, para fazer a tentativa dela. E elas são colocadas em ordem, né? Então, aqui eu coloquei T1, T2, T3, T4, que é para exibir que elas estão ordenadas, né? Então, elas fizeram acesso ao objeto, mas ela tem a tentativa dela, que ela cria um objeto, uma cópia desse objeto. Daí, para elas fazer e transformar aquele objeto, né, que é a tentativa para efetivar realmente, confirmar essa transação. A versão das tentativas deve ser efetivada na ordem dos timestamps da transação, como eu já expliquei. O controle por timestamp, a vantagem dela é que não ocorre deadlock. A regra para a escrita de um objeto D por uma transação TC segue as seguintes características. Essa seguinte característica está no livro de colores. Então, se o tempo da transação, por exemplo, TC, se o tempo, a transação tiver um carimbo de tempo de leitura, se o tempo dela for maior ou igual ao carimbo de tempo de leitura máximo em D, né, do objeto, e a transação for o tempo dela, o carimbo de tempo de escrita for maior que o carimbo de escrita na versão confirmada em D, então ele executa a operação de escrita na versão tentativa em D, com o carimbo de tempo de escrita da transação, TC. Se não, ele cancela a transação. Vamos visualizar como funciona isso. Tá? Aqui. Então, T3, ali na figura A, em cima, as figuras escurinhas, elas já foram confirmadas, né? Já foram transações confirmadas. As branquinhas são tentativas de transação. Então, T3 ali, ele vai tentar escrever. Antes, a transação T2. Então, na figura A, ele consegue fazer essa tentativa, né? Essa tentativa dele, ele vai confirmar porque, né, a transação, ó, o timestamp do T2 é menor. Então ele consegue, a escrita ou leitura foi menor. Mesma coisa no B. Foi feito ali na figura B, tem a transação T1 que foi confirmada. T2 é uma transação que tá na tentativa dela de confirmar, e depois T3 tenta uma escrita e ele vai entrar na ordem ali depois de T2. Né? Então T2 vai ser confirmada primeiro, depois T3, transação T3 pelo timestamp. C, mesma coisa. Então, antes ali, ó, na figura C, antes estava uma transação T1 e uma transação T4. Né, pelo timestamp. O T4 ainda ele não foi confirmado, ele está uma tentativa. Porém, antes dela ser confirmada, apareceu na letra C ali, apareceu uma tentativa de escrita do T3, né? Então, só que o timestamp dele é menor, então foi ordenado para o timestamp do T3 ser antes do T4, né? E colocou em ordem. Já na D, a transação foi cancelada. Tá, imagine o T3 aqui, tenta fazer uma escrita, tá? Antes que foi confirmado, existe uma transação com tempo maior que T3. Então ele vai fazer uma tentativa, mas a transação é cancelada. Ele não vai conseguir confirmar essa transação na figura D, no quadradinho D. Então, ele vai tentar fazer uma escrita, mas a transação 4 tem um timestamp maior. Então ele vai chegar ali, opa, meu tempo, cheguei atrasado, né? Já tem uma transação acima da minha, então eu preciso abortar, cancelar a transação e ver o que eu faço, se eu mando novamente, enfim. Essa é a ideia do controle por timestamp de escrita, tá? Também tem um controle de escrita, de leitura, tá? Então essa aqui que a gente viu foi o controle de escrita. Aqui é o controle
por timestamp da leitura. A leitura de um objeto deve ser realizada seguindo os timestamps sendo a regra, né? Se o carimbo de tempo da transação T for maior que a versão confirmada em D, seja D selecionada a versão do objeto com carimbo de tempo de escrito máximo menor ou igual à da transação. Se o objeto D for confirmado, executa a operação de leitura na versão do objeto. Se não, espera até a transação que fez a versão do objeto for confirmada. Tá? Ou cancela e depois aplica a regra de leitura. Se não, cancela a transação TC. Vamos visualizar isso, que fica mais fácil, né, do que a gente ler esse código aqui do Colores. Então, exemplo aqui. O exemplo 1. T3, ele precisa fazer uma leitura. Então, já tem uma transação efetivada, que é o T2, isso no exemplo 1. Então, ele vai... Opa, o timestamp é menor, então eu vou selecionar o T2. Ótimo. Exemplo 2. Então, tem uma transação efetiva com timestamp menor que T3, tá? E uma transação T4 que está sendo realizada, uma tentativa de uma transação, que é T4. T3 começou depois que para selecionar o objeto da transação T2, ele começou depois. Então, o que ele vai fazer? Ele não vai selecionar T4 que é a tentativa, ele vai direto já no que está efetivado. Opa, tem uma efetiva T2, então eu vou selecionar aquele objeto, né? Não da tentativa, ele vai direto ali buscar, né, do que foi efetivado e efetua a leitura. Já no exemplo 3, existe uma tentativa, a tentativa 1 foi efetivada, a tentativa 2 ainda a transação T2 é uma tentativa, né? Ainda não foi efetivada, e T3 aparece com uma transação de leitura daquele objeto. O que ele vai fazer? Ele vai selecionar a transação, né, que está ocorrendo no momento, que é o T2. Né? E o problema disso é que ele precisa aguardar se a transação 2 ela vai se confirmar, ele precisa aguardar se ela vai ser dado um commit ou um rollback. Se ela deu um rollback, ele precisa decidir se ele vai cancelar ou buscar, né, os dados da transação efetivada. Isso no exemplo 3. Tá? Então, a transação ela sempre busca a transação com timestamp menor que ela, independente se ela foi efetivada ou está, né, em tentativa. Né? No caso do exemplo 4, por exemplo, não existe uma tentativa menor e nenhuma efetivada menor que o T3. Então, a transação T3, no exemplo 4, ela precisa efetuar uma leitura. Então, não tem nenhuma tentativa menor que ela. E as efetivas são maiores que ela, né? Tem um tempo, quer dizer, maiores que ela. Então, como ela chegou atrasada, ela precisa ser cancelada. Essa é a ideia de leitura e escrita no controle por timestamp, tá? Cada transação, ela vai ter o teu conjunto de objetos de tentativa, tá? O commit, né, de leitura, o commit deve ser feito na ordem dos timestamps, necessário aguardar por transações anteriores. E caso aqui no exemplo 3, ele utilizou o objeto da transação T2, ele precisa aguardar se ele vai dar o commit ou o rollback. Necessidade de armazenar as cópias tentativas pertencentes a transações efetivadas em meios persistentes, né? Para não ter o perigo de eu perder e sobrecarregar com várias tentativas, né? Então precisa guardar em meios persistentes para não ter risco de perca dessas tentativas. Outra ideia de controle de concorrência é a versão múltipla de timestamp. Então, para um mesmo objeto é mantida uma lista de versões efetivas, semelhante a um histórico. Operações de leitura que chegam atrasadas não precisam ser abortadas. Então, no caso ali que a gente visualizou, só por timestamp, quando a leitura, o cara chega atrasado, ele precisa ser cancelado. Já que na múltipla
versão múltipla de timestamps, não. Da mesma forma que nos sistemas básicos de timestamps, as operações discretas são realizadas em versões de tentativas. Toda versão efetiva possui dois timestamps, da transação que a gravou e maior timestamp de leitura. Então, a tentativa é colocado num único padrão, num único objeto ali de tentativa. Como eu falo, ficou um histórico, né? Então, conforme foi aparecendo transação, ele mantém um conjunto ali, né, de quem, da transação que gravou, quem que gravou por último, qual transação que gravou por último, e o maior timestamp de leitura, para que quando chegar uma transação, ele visualizar, opa, essa transação está maior que a minha, então eu não posso fazer certa operação. Operações de leitura são sempre aceitas, tá? Mas podem precisar aguardar o commit ou rollback. Operações de escrita e transações diferentes não são conflitantes. Regra de escrita. Eu vou mostrar direto no gráfico que eu acho que fica mais simples de a gente entender. Então, aqui, a regra que a gente tem é mais regra de escrita, porque a leitura pode ser lida de qualquer forma. Então, a única regra que a gente tem que fazer realmente é a regra de escrita. Não precisa de uma regra de leitura, tá? Para a versão múltipla de timestamp. Então, T1, a transação T1 aqui, ela efetivou, tá? Então, T2 ela precisa fazer uma escrita na cor vermelha. Então, ela verifica ali que tá menor, tá? O tempo de leitura tá menor, então ela consegue fazer essa tentativa. T3, ele precisa ler, tá? T3 leitura não tem problema nenhum, ele vai conseguir ler a qualquer momento, tá? Então, T2 ele tenta escrever, ele vai conseguir escrever porque a leitura, foi feita a leitura no objeto efetivado que é menor que o seu tempo, né? Ah, é efetivado, logicamente. Depois T3 tenta fazer uma escrita. Ele verifica no segundo objeto aqui que foi feita uma leitura, né? A leitura foi feita por ele mesmo, então é igual, então ele consegue escrever nesse objeto, nessa tentativa de objeto. T5, ele tenta ler. Eu quero ler esse objeto também. Tá? A leitura, a gente sabe que não tem regra para leitura. A leitura pode ler a qualquer momento. Então, T5 lê, ele é gravado nesse objeto, a última tentativa de leitura. Daí T4 surge querendo escrever nesse objeto. Ela é rejeitada, porque existe uma leitura T5 maior que T4. Então ele não pode escrever em T5, porque pode afetar a transação T5. E por isso o T4 é cancelada. Qual a característica de versão múltipla de timestamp? Maior uso de espaço em disco, sempre permite as operações de leitura, permite um nível de concorrência considerável e não existe deadlocks. Tá? São esses os controles de concorrência que eu tinha para passar para vocês na aula de hoje. E assim a gente finaliza a nossa aula de controle de concorrência.